Olá, Camila. Eu lhe lanço a pergunta agora fazendo uma conexão, um link com a fala das apresentações de Matheus. A tua experiência com a interação de patrimônio ecológico com outros segmentos patrimoniais, né? Como você vê o envolvimento desses grupos sociais que lidam diretamente com o patrimônio, de forma que a gente possa, como arqueólogos, e arqueólogos que entendem o patrimônio de uma forma ampla, né? Como a gente pode trabalhar em conjunto para valorizar essas práticas cotidianas. Que bom te ver aqui, Guria. Certo, uma boa tarde a todas e todos. Miriam, eu espero, assim, vou trazer alguns exemplos e espero conseguir mostrar um pouco essa relação, né? Essa relação entre os diversos patrimônios, partilhando aqui com vocês 3 estudos de caso. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, Miriam, porque você também é uma pessoa muito querida e que admiro muito no campo da arqueologia, do patrimônio. Quero ressaltar a minha alegria em estar aqui, por estar dialogando com pessoas de Sergipe. Eu sou uma pessoa nascida em São Paulo e criada em São Paulo, mas com pai e mãe sergipanos. Então, um abraço, mamãe mora em Aracaju e meu pai mora numa cidade chamada Cumbe, perto de Nossa Senhora das Dores. Então, eu me sinto um bocadinho sergipana e fico contente aí de ver o trabalho que o Matheus está desenvolvendo junto com esse coletivo, né, o trabalho do coletivo Jovens do Futuro, por partilhar um pouco, né, desse amor aí pelos patrimônios e referências culturais dessa região. Bem, antes de começar a minha fala, e como patrimônio, e eu acho que olhando, né, acompanhando aqui o vídeo que fomos presenteadas, né, com esse vídeo no começo, o vídeo fala muito dessa questão, até um dos senhores fala, sem história, né, sem passado. Então, acho que isso tem a ver com a importância da representação, da representatividade, né, e também para a gente mostrar que os patrimônios também são seletivos, né, e eles podem silenciar. Então, queria marcar hoje, que é uma data importante, hoje é dia 29 de agosto, hoje é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, que é um dos segmentos que é muito invisibilizado no campo do patrimônio, assim como temos outras datas, né, Dia do Índio, temos também da visibilidade negra, sabemos que essas datas, elas não resolvem os problemas, mas acho que são importantes dias de aprofundarmos as nossas reflexões para pensar também que patrimônio cultural, educação patrimonial é o lugar do respeito à diferença, né, de acolhermos a diferença, de respeitarmos, né, e de estarmos atentas a isso, essa questão da representação e da representatividade, né, como esse senhor no vídeo bem coloca, sem história, sem passado, e provavelmente quando a gente não se enxerga no passado, a gente também não consegue se enxergar no presente e também projetar um futuro, né, então acho que isso é bem, bem importante. Vou tentar aqui agora partilhar com vocês a minha tela. Só um minutinho que eu estou tentando aqui. Pessoal, enquanto a Camila organiza a apresentação dela, eu gostaria de pedir que vocês continuem mandando suas perguntas e comentários aqui na lateral, que no final a gente tenta englobar as que não foram contempladas ainda, e fiquem atentos também que depois a lista de presença vai estar aqui no bate-papo para todo mundo assinar. Obrigado. Está aparecendo aí, gente? Sim, está ótimo. Tá? Que aqui para mim eu não consegui visualizar aqui a apresentação, mas tá, né? Ok. Então, quando a Miriam me convidou para falar desse campo, da educação patrimonial, da comunidade escolar e da sociedade, a primeira coisa que me veio é que são pontos que deveriam estar sempre interligados, né? Essa relação entre as escolas, a sociedade, e aí a sociedade, conforme eu já relatei aqui, com todas as suas diferenças, com toda a sua diversidade cultural, e o campo da educação patrimonial.
Agora, um ponto importante, a Miriam, quando ela fez essa pergunta também, uma pergunta para o Matheus, logo no começo, ela falou de referências culturais. Então, esse esqueminha aqui é para pensar um pouco, para a gente pensar junto, que o patrimônio reconhecido pelo Estado, ou aquele que o Estado diz isso é patrimônio, né, e aí quando ele é reconhecido pelo Estado, no Brasil a gente tem o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele, pelo menos, deveria, né, ser alvo de políticas públicas para preservação. O que eu quero ressaltar aqui é que apenas uma pequena parte, né, e acho que a linha, né, que foi colocada para a ferrovia, a linha Timbó, a estação, por exemplo, de São Cristóvão, ela faz parte deste outro patrimônio, dessa gama maior, que é um patrimônio reconhecido pela sociedade, né, sociedade enquanto pessoas, coletivos e comunidades. Então, assim, existe uma luta aí árdua, né, entre esses campos, no sentido que a gente... só um minutinho aqui que eu vou, para não perturbar, aqui está saindo um barulho. Se der alguma coisa errada e parar de aparecer aí a apresentação, vocês me falam, por favor. Porque eu não estou conseguindo olhar o chat ao mesmo tempo e ver a minha apresentação. Então, assim, esse patrimônio reconhecido pelo Estado, ele é uma parcela muito pequena quando a gente compara com todo o patrimônio que a sociedade reconhece. E, por vezes, a gente ainda tem uma outra contradição. Um patrimônio que o Estado brasileiro, diz lá que é patrimônio, às vezes a sociedade não se enxerga naquele patrimônio, né? Eu sei que algumas pessoas estão chegando hoje no curso, eu sei que vocês tiveram uma conversa com a Sônia Rampin, que é do IFAM, ela deve ter falado um pouco disso, mas durante um tempo aí as políticas patrimoniais, por exemplo, elas só enfatizavam prédios e prédios históricos do tempo colonial, né? Uma das reuniões que a gente fez de preparo para esse encontro de hoje, né, Matheus estava falando para a gente essa questão do município de São Cristóvão, né, ele tem mais aí de 4 séculos, e a ferrovia ter 100 e poucos anos. Então, por vezes, essa questão temporal entra, sendo que ela não o que deveria ser considerado é a importância que as pessoas dão ao patrimônio. O fato da ferrovia fazer parte de uma história mais recente de São Cristóvão não tira em nenhum momento a importância dela para essa sociedade, para essas comunidades. Então, se as pessoas do lugar entendem que sim, a ferrovia e a estação é um patrimônio, é assim que ela deveria estar sendo reconhecida e deveria ser alvo, né, de investimentos públicos, enfim, de coisas que acabam que estão acontecendo, felizmente, a partir de uma iniciativa da própria comunidade, né, com Jovens do Futuro, mas que precisa também de agora em diante, né, nessa luta, conseguir também até os recursos financeiros necessários para a continuidade do projeto. Bem, só lembrando, eu sei que vocês tiveram essa conversa com a Sônia, mas a educação patrimonial ela é uma prática transversal, então ela não trabalha só com o patrimônio, aquele patrimônio que o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, diz que é patrimônio. Não, a educação patrimonial trabalha com aquilo que a gente chama de patrimônio socialmente apropriado, né? E para isso, ela trabalha junto com as pessoas, né? Então, ela estimula a participação social, que é o que a gente está vendo nesse exemplo. Ela integra as práticas educativas no cotidiano, a Andrei vai falar um pouco sobre isso com a gente daqui a pouco, e também ela valoriza o território como espaço educativo. Então, não é apenas quando estamos na estação que temos educação patrimonial. Todo o território de São Cristóvão é um espaço patrimonial e educativo. Claro, com pontos de interesse. A gente vai falar, vou mostrar daqui a pouco algumas cartografias de patrimônio, de alguns exemplos, para vocês verem, né, como isso é interessante. Mas, obviamente, que todo o território do município, ele passa a ser lido a partir dessa possibilidade. E outra referência importante que eu estou trazendo aqui, que é uma autora chamada Catherine Walsh, porque ela fala muito de uma pedagogia decolonial. E o que ela quer dizer com isso? Ela quer pensar a educação patrimonial a partir da ideia de que ela deve valorizar as formas de sermos, estarmos, pensarmos sobre o mundo. Parte da ideia de que todo mundo aqui tem conhecimento, né? A gente tem um grupo aqui que está por volta de 90 pessoas, e aqui
E é muito bacana essa estrutura do evento, porque ela também mostra, né, tendo diferentes falas e de pessoas que vêm de diferentes lugares, que o patrimônio, assim, na realidade, claro, que tem uma dimensão educativa da gente estimular a reflexão. Mas muitas vezes, aí eu já andei esse Brasil inteiro fazendo projetos, a gente chega numa comunidade e fala, o que é patrimônio para vocês? Patrimônio cultural. Aqui não tem. Mas aí se eu falo, tem coisas que vocês, festas, coisas que vocês fazem, lugares, histórias que vocês acham importantes, aí essas pessoas todas vão falar, não, tem, tá cheio, vou te mostrar ali, vou te mostrar uma foto, vou te contar uma história. Então, por vezes, a palavra patrimônio cultural não aparece, mas não quer dizer que as pessoas não tenham coisas que são as referências culturais que elas valorizam. Então, quando a gente pensa numa pedagogia decolonial, tem a ver com isso, não com a ideia de que uma pessoa tem mais conhecimento que a outra. Os conhecimentos são diferentes e nós, que trabalhamos com educação patrimonial, somos pessoas mediadoras desse processo, mas não donas de um saber. E aí a gente tem trabalhado com várias etapas, né? A gente trabalha com a leitura do que a gente chama, né? Eu vou usar bastante a palavra território. Eu quero que toda vez que vocês pensem em território, pensem São Cristóvão, que daí é o nosso recorte. O recorte é o que hoje é conhecido como município de São Cristóvão, né? Há alguns séculos, mas obviamente esse território, né? E como eu sou arqueóloga, ele tem aí milhares de anos, certamente existem evidências também de ocupações anteriores. Então, a primeira coisa que a gente pensa é ler esse território. O que é ler esse território? É conhecer, é caminhar, né? Eu estou falando disso porque os 3 projetos que eu vou mostrar aqui rapidamente, algumas imagens, eles têm a ver com... Eu era uma pessoa externa a esse lugar. Obviamente que um projeto feito por exemplo, pelo grupo dos Jovens do Futuro, ele tem uma outra perspectiva, porque são pessoas que já moram... então já existem leituras, então o que elas vão fazer é aprimorar essa leitura do território. Agora eu vou dar aqui alguns exemplos assim de como que eu fiz quando eu cheguei num lugar em que eu não conhecia aquele lugar. Então a primeira coisa que eu procurava fazer era conhecer esse lugar. Um segundo ponto, planejar de forma partilhada, então um planejamento compartilhado com as pessoas do lugar. Para aí chegar numa intervenção, que é o desenvolvimento de uma ação, pensar na multiplicação dessa ação, avaliar isso e o que a gente chama de retroalimentar esse processo. Esse processo ele pode ser contínuo, né? Esses projetos que eu vou mostrar hoje, eles tiveram durações diferenciadas, mas um projeto, por exemplo, continuado, ele vai sempre estar se realimentando dos resultados, né? Por isso que a avaliação é tão importante. O que é a avaliação? É sentar junto, trocar as percepções, né? Isso é muito importante. As vivências que eu vou mostrar aqui, então, uma vai ser mais focada em como que a gente pensa a leitura do território, e aí, dialogando com a questão da ferrovia, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso, é um programa de educação patrimonial, concebido com o nome Expresso Educação para a Ferrovia Transnordestina. Um segundo projeto tem a ver com a cartografia social e o processo educativo, né? E um terceiro projeto é a criação de um museu dentro disso. Eu quero destacar que todos esses 3 projetos, eles foram projetos feitos em equipe, então toda hora que eu estou falando aqui, eu sou uma pessoa de equipes maiores, né? Esses projetos foram feitos ainda quando eu estou há cerca de 6 anos aqui na Universidade Federal de Goiás, e antes disso eu trabalhei ali por volta de 15 anos com projetos de arqueologia numa empresa chamada Zanettini Arqueologia. Então, esses projetos têm a ver com esse momento em que atuava junto a essa empresa, então os créditos das imagens são dessa empresa ou meus, e apenas alguns casos eu vou aqui citar que tem a foto de uma colega. Todas as artes que vocês vão ver é de um artista chamado Ricardo Sanzi, e todas as artes também de uma arquiteta chamada Gabriela Farias. Acho importante mostrar que é um trabalho de equipe, tem uma equipe por trás, né? E que aqui eu estou selecionando pequenos pontos para a gente ir para a nossa conversa. Então, sobre ler um território,
Só para vocês terem uma ideia, esse primeiro projeto, que é o da Ferrovia Transnordestina, lembrando que a Ferrovia Transnordestina é uma obra do PAC, né, do Plano de Aceleração de Crescimento. Ela é uma obra que atravessa 3 estados, praticamente, né? Ela atravessa Pernambuco e Ceará em sua completude e grande parte também ali do sul do Piauí, nesse mapinha que vocês estão vendo. O município de Salgueiro é o que junta esses 3 grandes braços. E qual que é já um problema de antemão de trabalhar nessa ferrovia? É uma ferrovia que estava sendo construída, em alguns pontos ela tem proximidade com antigas ferrovias, outros pontos não, isso se dá sobretudo quando ela se aproxima do litoral, e ela é uma ferrovia que ela foi projetada para carga. Essa era uma primeira coisa. A gente chegava lá com um projeto nesses municípios e as pessoas tinham, né, e foi colocado no vídeo, né, toda essa questão do trem de passageiros. Então, a gente tinha um desafio no sentido de estar dentro de um projeto. A gente, por lei, esses projetos precisam fazer educação patrimonial, então era uma obrigação legal. Então, as empresas que estavam fazendo a implantação da ferrovia eram obrigadas a patrocinar esse tipo de ação, mas obviamente que a gente acabava chegando e nos deparando com situações bem complexas, tanto fundiárias, com relação a como as pessoas estavam recebendo de forma justa ou não para a ferrovia passar em suas terras, como também questões relacionadas a esse desejo de que fosse uma ferrovia de passageiros, e ela não é. Né, isso realmente é uma pena, porque é um anseio muito grande de boa parte das comunidades onde a gente passou, né, no caso dessas que já tiveram uma ferrovia. Não é em todo esse trajeto, que é de 1.700 quilômetros aproximadamente, que a gente vai ter ferrovias mais antigas. Aqui é a logomarca, que foi concebida na época, pensando, né, esse nome expresso educação, e pensando em toda a diversidade desses territórios. Né, uma primeira coisa é porque, e eu como filha de nordestino, né, em São Paulo, sempre tem essa coisa assim de, pelo menos o Sul, ele olha para o Nordeste de uma maneira como se fosse uma coisa só. E a gente sabe que não é. Então, quando a gente tentou montar essa logomarca, foi no sentido de trazer diversas, claro que nunca nada vai dar conta do tudo, mas a gente buscou tentar fugir de uma ideia de que esse universo, ele é homogêneo. Não é, ele é muito heterogêneo. E aí, para isso, eu trazia um pouco dessa minha experiência de ser alguém com raízes no Nordeste, mas ser de São Paulo e ver que as pessoas, por vezes, achavam que Nordeste é tudo igual. Então, assim, a primeira coisa, e agora vai passar algumas imagens, né? A gente passou pelo menos cerca de 2 anos conhecendo esse território, viajando por ele, né? Tanto participei também das atividades arqueológicas, mas também passando foram 63 municípios, mas indo em cada prefeitura, conhecendo, né, a realidade de cada um desses municípios para conceber o projeto. E aí, claro que a diversidade foi enorme, a diversidade encontrada, assim como também as potencialidades. Bem, aqui algumas imagens, então a gente parte, acho que talvez a Sônia tenha falado um pouco disso, vocês vão falar ao longo do curso, mas a educação patrimonial, então, ela é obrigatória em trabalho de arqueologia. Só para vocês terem uma ideia, de 2002 até 2018, a gente teve mais de 5.000 pesquisas arqueológicas no Brasil, o número é 5.000, é isso mesmo, e 98% delas estão relacionadas a licenciamento de empreendimentos. Aqui tem algumas, que é o caso da Ferrovia Transnordestina. E aqui tem algumas imagens de que histórias são essas que a pesquisa arqueológica trouxe à tona. Ali em cima, algumas peças lascadas, né, de pedra lascada, que chegam a ter 6 a 8 mil anos. No meio, algumas peças, né, de barro, né, pintadas, relacionadas a uma história de longa duração de povos indígenas tupi, assim como a gente geralmente chamado, né, de pedra de raio, mas que os arqueólogos e arqueólogas chamam de lâmina de machado. E um ponto muito importante dessa pesquisa é que ela também considerou, vamos voltar para a questão da antiguidade. Para nós não era importante só trabalhar com um patrimônio de milhares de anos. Então, a gente também escavou casas abandonadas há 30, 40 anos, pensando nos patrimônios, nos objetos relacionados à história dos sertanejos e sertanejas que ocuparam esses lugares. Então, a gente trabalhou também com uma história recente. E conheceu também algumas instituições, é bem importante isso, né? Pensar aí no município, por exemplo, quais são as instituições parceiras, né? Tanto pensando que às vezes existe uma casa, no caso aqui, Serra Talhada, tem uma casa de cultura que é
de uma ONG, às vezes tem, né, em Quixadá tinha um museu histórico que era municipal, esse Museu do Índio de Arco Verde era um museu que estava dentro de uma escola, então a gente tentar mapear as potencialidades desse lugar e saber que, e aí assim, para falar um pouco dessa leitura, desse território, a gente conseguiu estabelecer desses 63 municípios, 15 deles como polos, é o que a gente chamou de polos desses programas, e desses 15 polos, a gente infelizmente só desenvolveu 3. Depois disso, a equipe, né, a nossa equipe foi afastada do trabalho, outra equipe entrou, e ele não teve continuidade. Os 3 lugares em que essa pesquisa foi desenvolvida e também aplicada, a gente levantou todos os 15 polos, mas onde a gente pôde desenvolver, aqui algumas imagens do desenvolvimento dessas ações educativas, que era muito isso, ir para a feira, né, ir para a escola, trabalhar também com tecnologia, né, trabalhava ali com alguns tablets, com as peças que podiam ser manipuladas, mas eu quero pedir a atenção de vocês nessa foto aqui à esquerda, abaixo, onde tem ali algumas cerâmicas, um cesto de palha. Então, tinha uma coisa de quando a gente ia até a comunidade, e aqui nessa outra imagem, onde tem essas senhoras olhando um painel, o painel a gente levou com imagens e textos, mas tudo que está perto ali, elas que levaram. Então, tinha uma coisa da gente fazer a exposição, né? A gente concebeu uma exposição do Expresso Educação e a gente caminhou nas comunidades rurais com essa exposição. Então, a gente montava a exposição debaixo de árvore, né, geralmente na casa de alguma liderança comunitária, e essas pessoas levavam também os seus patrimônios. Então, levava o seu bordado, levava a sua cesta, levava, né, a sua peça antiga, o seu objeto antigo, ou a sua foto, o que quisesse. Então, era um momento de troca, onde a gente mostrava, olha, a gente achou isso no território de vocês. E vocês, o que tem de importante? E existia muita coisa. Isso sem contar as histórias, né? Por exemplo, as fotos de baixo, a gente está dançando, né? Foi falado aqui do arraiá, isso também é patrimônio, então também tinha um momento que eles vão mostrar o patrimônio era a música, era a dança, era o forró, e do lado a gente aprendendo a fazer uma corda junto com a comunidade, que nos ensinou, né, a nós que estávamos lá, como fazer uma corda. Então, foi dessa troca, que foi bem, bem rica. E aí, um segundo processo, e daí, assim, eu vou passar rapidamente aqui os slides, porque a ideia é parar mais nos mapas, tá? É um outro município que a gente trabalhou, que fica aqui em Goiás, o nome do município é Pilar de Goiás, tem aí uma imagem, e eu queria destacar aqui que a riqueza desse projeto foi porque quando a gente chegou lá, tinha uma ideia, tinha sido passado para a gente uma ideia de que era um município que não preservava o seu patrimônio. Isso aparecia nos textos, nas falas dos órgãos oficiais. Então, eu chego nesse município, junto com a equipe, com a ideia de que é um lugar que não preserva o seu patrimônio, né? E o que acontece? É um lugar que já era bastante estudado, tanto pela antropologia, pela história, pelo turismo. A gente tinha, né, discursos produzidos pelo IPHAN, que é o órgão do patrimônio, o IBRAM, para quem não conhece ainda, é o Instituto Brasileiro de Museus, a arquitetura, e a gente chegava com essa arqueologia preventiva, que é essa arqueologia relacionada aos empreendimentos. E no caso, era um empreendimento de mineração. Em Pilar de Goiás, já lá no período colonial, né, houve a invasão desse território e o início da sua história com a própria mineração feita com mão de obra de, né, mulheres e homens africanas e africanos escravizados, e também com a expulsão dos povos indígenas. Então, esse é o início desse município. E a gente tem ali algumas igrejas preservadas, mas precisamente 2 bem preservadas, uma delas está aqui a imagem, e alguns edifícios, né? Aqui à esquerda é uma das janelas de uma das edificações da cidade, no caso, uma edificação que se tornou um museu. Mas o que eu quero falar com isso? Quando as pessoas diziam para a gente que não era preservado, era porque não existiam muitos prédios históricos preservados. Por N razões, e sobretudo também porque às vezes o Estado, ele quer que preserve, mas ele também não traz todos os elementos, e se as pessoas que moram naqueles locais, né, naqueles edifícios, elas não têm o recurso econômico, como que elas vão preservar, né? Mas a gente chega lá numa cidade em que são dezenas e dezenas de práticas culturais preservadas, foi isso que a gente encontrou. E aí, aqui só para ver essa coisa, né, que eu vou
passar, não vou ler cada um, mas só para mostrar que um projeto desse tem várias etapas, né? Esse projeto durou mais de 2 anos, né? E com o envolvimento de mais de 200 pessoas em rodas de conversa, mais de 50 entrevistas, né? E a integração das pessoas em diversas atividades, né? Do que eu estou chamando aqui de cartografia social, que é o levantamento do mapa dos patrimônios desse município que se chama Pilar de Goiás. Também trabalhamos com as escavações arqueológicas, porque a gente tinha um programa de educação patrimonial e, ao mesmo tempo, o programa de pesquisa arqueológica, que também trouxe muitos elementos para a gente. Aqui vocês vão ver alguns deles, né, que são desde essas estruturas ainda ligadas a esse período colonial, cachimbos, cerâmicas decoradas, né, lembrando que esses cachimbos e cerâmicas muito relacionadas a essas identidades, né, das populações afro-brasileiras, ligadas a essa diáspora africana. E uma coisa importantíssima desse processo todo, e aqui são as 3 fotos que eu vou mostrar aqui, são da Ney Clara Lima, que é uma pesquisadora que trabalhou lá em Pilar, na décadas de 80 e 90, e aí estou usando a imagem dela para falar assim, que a gente também fez um mapeamento de narrativas. Por exemplo, uma coisa importantíssima foi o garimpo. E aí, quando a gente foi pesquisar sobre o garimpo, porque existiu o garimpo, essa foto é da década de 80, existiu na década de 80 um novo surto ali de garimpo, as mulheres também eram garimpeiras, e a gente entrevistou algumas mulheres. É importante atentar para isso, porque a gente também construiu as histórias a partir do ponto de vista também das mulheres. E aqui a dona Elza diz para a gente, o garimpeiro mesmo não esquece, que é uma coisa boa. Eu sonho ainda, uma aventura boa, que a gente nunca teve uma aventura rica. Essa é a aventura do pobre, é boa. E ela está falando do garimpo. E aqui a gente também entrevistou pessoas que falassem das festas. Essa imagem aqui é de uma das festas de lá. Lá são dezenas de festas em Pilar de Goiás. E aqui a lapinha, né, que é do seu Luciano, que ele está na frente da lapinha dele, que é uma prática que tem lá de montar esses altares. E esses altares são, então, abertos e a vizinhança toda se visita. Então, como que eu posso dizer que um lugar como esse, com essas lapinhas maravilhosas que são feitas, que as pessoas visitam as suas casas, que tem as festas, que tem as histórias, não preserva o patrimônio, né? Na realidade, existia uma visão de que patrimônio eram só os edifícios, e no caso, existiam outros patrimônios também, sem tirar a importância dos edifícios, mas a gente precisa contemplar toda essa gama, até porque os edifícios fazem parte de processos. A casa em si, ou por exemplo, quando vocês estão falando, a estação em si, é o prédio, mas por que ele vai ser preservado? Porque eu lembro quando eu ia lá, porque é um espaço importante de uma história que eu tenho, as coisas todas estão conectadas. E aí o resultado do trabalho foi esse livro, e aqui 2 mapas. Esse mapa é do centro, eu sei que está muito pequenininho para vocês, depois eu tento ver com a Miriam se eu consigo pelo menos mandar os 2 mapas para ela partilhar nos materiais do curso. Esses mapas são fruto desses 2 anos, e cada pontinho preto que vocês veem é um patrimônio que essas pessoas contaram para a gente. Então, a gente conseguiu levantar para esse lugar mais de 90 patrimônios. Isso aqui é só o centro de Pilar de Goiás. Esse mapa, vocês vão ver lá no meiozinho Pilar de Goiás. A gente também levantou patrimônios no entorno, porque também foi falado, olha, só se fala do centro da cidade, mas tem a zona rural. E lá também tem patrimônio, lá tem história e lá tem memória. Então, acho que é um bom jeito da gente pensar também até a própria a realidade de São Cristóvão. Certamente tem o núcleo, né, que inclusive é tombado, é reconhecido, e existem também outros bairros, né? Eu me lembro da nossa conversa, depois o Matheus pode explicar melhor, tem uma coisa de cidade alta, cidade baixa, então é importante que esses levantamentos englobem ambos esses territórios, esses espaços, de um mesmo território quando a gente pensa no município. E aí um outro caminho possível, para fechar, é a criação de museus, né? E aqui eu vou falar um pouco desse museu, que é o Museu do Alto Sertão da Bahia, e aqui o mapinha para a gente ver onde, né, a Bahia, essa parte vermelha é o Alto Sertão, e lá no meio, marronzinho, 3 municípios onde a gente trabalhou, Caetité, Guanambi e Igaporã. E lá a gente trabalhou também, não vou detalhar muito, mas só para mostrar a questão do tempo, né? A gente trabalhou de 2011 até 2016. A ideia foi, então, a partir de objetos arqueológicos que iam embora, as pessoas protestaram e falaram, não, a gente quer criar um museu.
E aí foi criado um museu, mas um museu que não é só de arqueologia, é um museu que a gente chama museu de território. Vou falar um pouco desse modelo. Então, aqui eu estou considerando o cronograma da minha inserção, mas felizmente esse museu está ativo. Procurem no Facebook, Museu do Alto Sertão da Bahia, entrem em contato e fiquem sabendo das atividades, porque o museu continua trabalhando. Aqui foi o período em que a gente participou do que a gente chama, né, da elaboração do plano museológico. Aqui algumas imagens, né? Então a gente sempre trabalha com a ideia de histórias indígenas a partir desses elementos que a gente encontra. Também, mais uma vez, como na Ferrovia Transnordestina, a ideia, né, de trabalhar com essa história recente, trabalhar, assim, com os objetos que foram deixados ali em alguns espaços há pouco tempo, mas que as pessoas do lugar valorizam, mas a gente sempre trabalha como arqueologia com casas já abandonadas, né? Então, só que abandonadas há pouco tempo. E a gente traz para essa conversa a museologia social ou sociomuseologia, né? Que é um caminho dentro da museologia, dentro da ideia do museu, como uma intervenção social. E a gente, então, construiu o plano museológico, ele é um elemento, eu sei que a gente falou um pouco, depois o Matheus pode falar, por exemplo, vamos ocupar a estação, vamos ocupar com um museu, seria a ideia? Então, eu sugiro vocês lerem, pode pedir ajuda, que a gente manda a bibliografia, sobre a museologia social, né, sobre a sociomuseologia, e o plano museológico, inclusive, é um documento que ele é obrigatório do ponto de vista jurídico, né, para a criação e manutenção de um museu. Então, a gente fez isso com fóruns de trabalho, esse plano museológico durou 18 meses para ser construído o documento, com reuniões mensais, né, com pessoas, com lideranças ali, com rodas de conversa em comunidades rurais, comunidades quilombolas, movimento de mulheres, né, intercâmbio com a universidade. Vocês estão aqui, né, uma atividade de extensão, né, da Universidade Federal de Sergipe, então, onde entra a universidade? Então, pensar que esses projetos têm essa potencialidade, como esse aqui, né, desse diálogo entre sociedade e universidade, poder público, no caso municipal, e a comunidade escolar, né, e aí vou deixar até mais para o Andrei falar, mas a gente concebeu uma exposição que se chamava Museu nas Escolas, e a gente rodou as escolas do município com, né, uma exposição de objetos arqueológicos que vieram dessas escavações, né, com painéis, e sempre assim, desse jeito muito, muito livre, com roda, senta no chão, vamos aqui conversar, a gente selecionava objetos que as pessoas pudessem tocar também, né, e foi muito, muito, muito interessante. E também o planejamento turístico participativo, que se vocês tiverem interesse, tem uma tese da Luísa Alfonso só sobre esse projeto, que vocês podem consultar também, que tem todo, então assim, só para, rapidamente, foram 5 ações conjugadas para fazer o plano museológico. E aí, com isso, o Museu do Alto Sertão da Bahia, que é um museu processo, né, e a ideia do museu de território. O que é o museu de território? É que o território, ele pode ter uma sede, no caso a sede é no município de Caetité, vocês entrando lá no Facebook vão poder saber mais, mas também tem 10 do que a gente chama núcleos museológicos. Então, por exemplo, lá a ferrovia, lá tanto aquele prédio da estação, tanto pode ser um núcleo museológico de um outro museu, como poderia ser também né, uma sede ali de um museu que pode ter outras antenas, até mesmo em escola. Aqui desses 10 núcleos que a gente trabalhou, 3 eram escolas. Aqui é um pouco a imagem da sede, né? Aqui foi o planejamento arquitetônico. Vocês entrando lá no Face do projeto, vocês vão ver as fotos atuais do museu. Aqui isso daqui já está pronto. E aqui para vocês verem um pouco como que isso está no território. São 10 núcleos, e depois eu posso falar mais conforme a gente seguir, tá bom? Quero agradecer muito, espero ter povoado aí a cabeça de vocês com muitas ideias para a gente continuar a conversa. Obrigado, Camila. Maravilhosa apresentação. Complementando, né, a gente não deixa de fazer as correlações, né, com o trabalho do Matheus também. Então, pessoal, para a gente fazer um aproveitamento melhor do nosso tempo, eu já vou iniciar aqui. Obrigado a todo mundo pelos comentários. A Vera Lúcia está dizendo aqui que o primeiro momento foi bom e esse está demais. A professora Maria Cristina Bruno parabenizando também pelas inspirações do projeto. Pois bem, Camila,
primeira pergunta da sua xará Camila. Ela fala que ela é estudante de arqueologia e diversas vezes ela ouve, né, dos professores, dos profissionais da área, dizer que a educação patrimonial é um trabalho exclusivamente dos educadores e não dos arqueólogos e arqueólogas. Né? Inclusive o IPHAN já endossa isso mais recentemente, né, na última portaria. O que você pensa sobre isso e como você, né, pensa sobre essa limitação para o trabalho do arqueólogo? Então, eu acho que é um trabalho interdisciplinar, feito pelas pessoas da arqueologia, por pessoas da educação, por pessoas que podem vir da museologia, por pessoas que podem vir das artes, né? Esse trabalho de Pilar de Goiás, a gente tinha uma colega que era do campo das artes, que trabalhou, por exemplo, no projeto. Eu acho que da antropologia, da história, eu acho que a gente está falando aqui de um processo interdisciplinar, né, onde é importante. Eu mesma, quando comecei a me envolver mais na educação patrimonial, eu fui estudar o campo, né, da museologia. Então, já durante as minhas teses de doutorado, eu fiz esse movimento. A querida Cristina Bruno, que está aqui, foi minha orientadora nas 2 teses. Então, acho que a pessoa da arqueologia, ela tem toda a possibilidade de desenvolver. No meu caso, eu achei importante fazer esse diálogo e aprender mais de museologia, né? Tanto que hoje eu sou professora de museologia. Mas eu acho que é importante ser um trabalho interdisciplinar. E não assim falar só arqueólogo pode fazer, ou só educador. Até porque a premissa que eu falei aqui é que quando eu chego no lugar, todas essas pessoas têm conhecimentos tão válidos como o meu. Então, se eu acho que só um profissional é capaz de fazer, de certa maneira, eu acho que a gente tem que ir além das disciplinas, né? Eu costumo dizer que tem que ser um trabalho indisciplinado, para brincar. Indisciplinado no sentido de pensar quem não teve uma formação. Esses projetos todos, alguém perguntou aqui se os mapas foram feitos com as pessoas. É que foi muito rápido. Sim, foi feito com oficinas dentro de escola e com as rodas de conversa com a comunidade, chamando. O Pilar é muito pequeno, na realidade a gente passava de porta em porta, né? A primeira coisa que a gente fez, a gente praticamente bateu de porta em porta para conhecer as pessoas. E aí a gente usava também lideranças já locais para ativar, para que as pessoas viessem participar. Então, a partir disso, eram feitas, as pessoas listavam o que era patrimônio para elas, a gente ia anotando e fazia. Agora, a parte da arte, como eu falei, é de um artista chamado Ricardo Sanzi, que tem trabalhando com a gente. Então, ele deu uma tradução, digamos assim, artística daquilo que a gente tinha feito juntos. Então, tudo isso é participativo. Se eu falar que só um profissional pode... Eu estou hierarquizando, entendeu, Bruno? Acho que é isso que eu quis falar. Eu não posso hierarquizar os conhecimentos. Todos eles são válidos e são bem-vindos. Certo. Camila, eu vou fazer 2 em 1 aqui. O Marcos Souza, ele pergunta, né, se esse mapa, a produção desses mapas, né, foi construído pelos sujeitos envolvidos no projeto. Aí eu não sei se ele quis dizer o conceito ou a execução mesmo, de fato, mas você pode falar dos dois. E Cacá Silva pergunta também, né, parabeniza essas histórias maravilhosas que você contou, e o que é que falta para que essas histórias, que não são muito conhecidas, elas se tornem, né, populares e cheguem, né, à massa, que todo mundo entenda essas micro-histórias, pequenas histórias invisibilizadas. Sim. Então, eu tentei explicar. A questão do mapa era isso. A gente tinha um mapa em papel mesmo, e aí quando a gente chegou, para vocês verem, a gente chegou com uma ideia também errada, um olhar estrangeiro, achando que a gente ia trabalhar só no centro ali de Pilar, que é um dos mapas. A partir da nossa ida, e que a gente começa a ir também para a comunidade da zona rural, fica evidente que a gente precisa fazer um mapa também mais ampliado, para incorporar as comunidades da zona rural, né, nisso. Então, tanto que essa mudança, só para responder ao Marcos, ela veio dessa participação. Se as pessoas queriam ver as coisas que estavam ali na zona rural, a gente precisava fazer 2 mapas e não um, como a gente tinha previsto. E daí a gente tinha uma base em papel, e aí nessa base as pessoas iam marcando, iam escrevendo. Às vezes isso vinha de... Aí são vários métodos, porque às vezes um desses lugares vinha de uma entrevista, né? Agora, olha que coisa assim, assim, difícil até de falar, né? 3 pessoas que participaram desse projeto já faleceram, 3 pessoas que já estavam idosas e que deram entrevista. Então, a última, digamos assim, o que a gente tem, a memória dessas pessoas foi muito importante no projeto, porque logo a gente perdeu elas. E aí elas estão lá no livro,
né, com as suas narrativas. Então, às vezes vinha por uma entrevista, mas nas escolas a gente trabalhou com os professores e os alunos com um mapão grande impresso, e nesse mapa ia escrevendo, ia colocando, ia trazendo foto, a partir dessa coisa muito física mesmo de colocar as coisas no mapa. Agora, as entrevistas também, pelas entrevistas a gente acabava mapeando histórias, e aí eu já engato na segunda resposta. Eu acho que são projetos assim, projetos como o que o Matheus mostrou, que vão possibilitar que essas histórias, né, porque a história enquanto disciplina, muitas vezes ela ficou, né, ela tem sofrido mudanças, mas durante muito tempo era, que a gente costuma falar, né, era a história dos vencedores, né, então, assim, só quem estava no poder, ou seja, quem foi governante, pessoas que têm poder econômico, é que estavam ali naquela história. E hoje não, a gente sabe da importância de construir essas histórias a partir da história de baixo mesmo, né, das pessoas que constroem mesmo a vida social. E aí são projetos assim, como o de Matheus, esses projetos que eu estou mostrando aqui, eles possibilitam um outro olhar, né, sobre um território. Como eu disse, Pilar, para mim, foi muito chocante, porque eu cheguei achando que as pessoas realmente... O que me disseram, as pessoas não valorizam patrimônio nessa cidade. O que elas não têm é poder econômico para conservar os edifícios históricos. Mas as outras coisas elas fazem, e fazem muito bem. Pessoal, não vai dar tempo de fazer todas, porque ainda a gente vai passar a palavra para o Andrei, mas no final a Miriam vai fazer alguns informes sobre a nossa plataforma offline, onde a gente continua discutindo isso. Então, algumas perguntas aqui a gente vai repassar para os nossos convidados, e elas vão ser respondidas depois e deixadas lá para a gente continuar dialogando, né? O que não elimina a nossa aula hoje também, um complementa o outro. Para a gente finalizar a fala da Camila, eu queria só que ela finalizasse com essa que eu gostei bastante, uma pergunta do Bruno Stefano: como você percebeu a importância dada pela comunidade, pelas pessoas no trabalho, a partir da efetividade, das formas inovadoras de produzir o patrimônio, né? Como as pessoas encararam esse jeito de aprender, de estudar, de contar suas histórias, que não seja naquele modelo tradicional, né? Em formas inovadoras e diferenciadas, e sendo protagonistas juntamente com os arqueólogos. Olha, muitas vezes, assim, elas... foi ótimo, assim. As pessoas, às vezes, acabam se surpreendendo, porque, assim, muitas vezes a gente, nesses territórios, já existiram outros projetos, e daí quando a gente senta e fala, não, mas é vocês que vão decidir, mas o que vocês preferem? Elas depois relatam que foi muito positivo tomar as decisões durante o projeto. Por exemplo, não é um mapa, são dois, né? O primeiro exemplo que eu mostrei, da Transnordestina, é o que teve menor participação, no sentido, né, também, não deu tempo de mostrar, mas a gente produziu 4 livros naquele projeto, 3 livros, um para cada um dos 3 polos, e um livro para público infanto-juvenil. As pessoas gostavam bastante, dali a interação foi muito assim, quando a gente ia marcar numa comunidade uma atividade, a gente falava, traz alguma coisa que para vocês é importante também. Então, isso elas já gostaram. Ai, que legal poder mostrar o que a gente faz, como faz a corda, a nossa música, a nossa reza. Muitas vezes era fazer uma oração, né, ali em roda. Então, eram várias coisas que as pessoas traziam. Eu senti sempre que, tanto, né, na Transnordestina, que eu posso dizer que, embora tenham sido ali 2 anos, é um território muito grande, então foi mais pontual. Pilar de Goiás, a gente ficou 2 anos indo mais vezes, e o Museu do Alto Sertão da Bahia é o processo mais longo, né? Eu estive envolvida há 5 anos, mas felizmente, próximo ano, o museu faz 10 anos, né? E ele existe. Então, eu quis também trazer para vocês diferentes, porque eu acho que toda ação é válida, nem sempre a gente vai conseguir que ela tenha o fôlego que a gente gostaria, mas ela é válida. E o que eu pude perceber é que as pessoas gostaram muito de participar, e que, assim, foi positivo. Trouxeram críticas no processo, viu, Bruno? Porque patrimônio não é lugar de, né, e para todo mundo aqui, de concordância. E era muito bom quando tinha vozes dissonantes. Não, eu prefiro esse patrimônio, a outra pessoa preferia o outro patrimônio. Eu falava, e aí vamos negociar, gente, o que vocês acham? Eu não tomava as decisões, nem eu, nem ninguém da equipe. Mas aí a gente, a questão da mediação, mediava. Não é um lugar
tranquilo o patrimônio. O patrimônio é um lugar de disputa, é um lugar de tensão, e que bom, porque a gente aprende com isso também, né? Igual a nossa vida social. É batalha, né? Que nem a nossa vida, né? Então, eu acho que foi muito positivo esse retorno sempre de todos esses projetos. Obrigado, Camila. Exatamente, a gente sempre fala que, né, trabalhar com patrimônio, de uma forma geral, com comunidades, a sociedade, é mais do que tudo, né, gerenciar conflitos, né, porque a vida existe esses conflitos internos, né, que são inerentes à própria construção, né, do que é a comunidade. Isso não é diferente nos trabalhos de educação patrimonial. Pois bem, então vou passar agora a palavra para o Andrei, para ele, né, tentar arrematar tudo isso e trazer para o contexto, né, que é a origem do nosso curso, né, que é essa intersecção entre arqueologia e educação básica, né, no contexto de São Cristóvão, ele como representante da Secretaria de Educação, para fazer esse arremate para a gente finalizar nossa aula hoje. Com você, Andrei. Olá a todos, boa tarde. Quero, de maneira toda especial, saudar a Matheus, saudar a Camila, dizer que a fala deles, eu acho que, assim, contempla muito tudo aquilo que nós, são cristóvenses, vivenciamos. Primeiro que Matheus traz a nossa história, né? É alguém que, na sua simplicidade de um jovem, né, traz esse trabalho de conscientização e de valorização. Eu me lembro muito de Santa Dulce, né? Santa Dulce, ela dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia que no lugar de ela falar sobre caridade, ela fazia caridade. Matheus me faz lembrar que, ao invés de falar sobre preservação, falar sobre patrimônio, ele preserva o patrimônio, ele faz. Então, acho que fica para a gente uma grande experiência de legado de um jovem que poderia estar fazendo tanta coisa no mundo, mas que vem resgatar essa potencialidade de não só esperar por frentes de poderes públicos, né, mas ficar realmente do seu jeito, na sua forma, com a sua comunidade, realizando essa preservação, essa garantia de uma história que é cuidada. Depois Camila vem trazer para a gente todo esse olhar de educação patrimonial que, dentre professores e cursistas das mais variadas áreas que aqui temos, reverbera desde o nosso início de curso, né? Como ela também muito bem falou, Sônia veio, trouxe aquele olhar de dentro de uma instituição, que é o IFAM, e hoje Camila traz todo esse olhar a partir de uma experiência de construção, eu diria, né? E aí, um pequeno, meu Deus do céu, diante desse povo todo, venho partilhar um pouquinho com vocês também aquilo que a gente, na educação patrimonial, no campo da educação básica, né, faz esse link. Nós, de São Cristóvão, temos em nosso currículo da rede municipal uma disciplina, né, que lida com a educação patrimonial de forma mais identitária. Só para situar aqueles que não fazem parte da nossa rede, nós temos, na educação básica, do 1º ao 5º ano, uma disciplina chamada Cultura, Cidadania e Patrimônio, cujo currículo justamente está sendo construído de forma colaborativa, a partir dessas discussões e da relação com instituições, como, por exemplo, a UFES, que é a nossa grande parceira, como o IFAM, que também foi nosso grande parceiro e continua sendo, sempre também nesse link com Miriam, né, que é uma grande colaboradora das nossas ações. Depois, a gente, no 6º ao 9º ano, tem educação patrimonial em si, com o próprio nome, né, que justamente para alunos, né, de 12 a 14 anos, a 15 anos, faz esse olhar de forma mais amadurecida sobre a valorização do patrimônio. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho como foi que eu articulei aqui essa noção de comunidade escolar, certo? Eu só quero que vocês me sinalizem, Bruno, me sinalize se está sendo projetada a tela, porque eu vou abrir a tela aqui e vou sair um pouquinho do vídeo. Aí você me dá um ok aí se está sendo projetada. Tá tudo ok, pode continuar. Pronto, então eu trago um pouquinho esse olhar da comunidade escolar, né, aquela que está ao entorno da escola, aquela que faz parte também da escola, frente a essa discussão de educação patrimonial. Então eu ouso trazer aqui também uma definição de educação patrimonial, só para colaborar com aquela que a própria Camila já traz, né, e eu destaquei aqui, esse trecho foi tirado de um documento do IFAM, só sobre educação patrimonial, tá? E aí eu trago um trecho, destaco um trecho, né, um grifo, que fala muito sobre esse momento que a gente discute aqui, que a educação patrimonial também tem a ver com a formação da cidadania, da identidade cultural, da memória e outras tantas coisas que fazem parte da nossa vida.
Então, por exemplo, quando eu olho para um Matheus, né, que mora perto de uma ferrovia, e resolve resguardar essa história, resolve preservar mais de perto, isso também é educação patrimonial. Eu faço até um link com aquela pergunta que foi feita por alguém aqui no curso, né? Quem é o responsável só por educação patrimonial? Ou quem deveria só pensar a educação patrimonial? E Camila, de forma muito forte, colabora aqui. É uma identidade nossa, né? É um trabalho que tem que ser construído por todos. E é a partir desses todos que eu venho trazer esse olhar da comunidade escolar, tá? Então, uma vez definida essa ideia de educação patrimonial, eu trago aqui uma imagem que eu achei muito interessante, que foi de um documento, certo? Que eu estudei. As referências eu não coloquei aqui, mas depois eu vou melhorar esse documento, porque eu fiz de forma até rápida, um pouquinho. E aí, ela traz, nesse documento, são duas autoras, né, nesse artigo, elas trazem o que é a educação patrimonial na escola, o uso desse processo educacional para o patrimônio cultural. Né? E ela diz que o patrimônio cultural e o meio ambiente histórico, em que está inserido, oferecem oportunidades de provocar nos alunos sentimentos de surpresa, curiosidade, levando-os a querer conhecer mais sobre eles. E aqui eu faria só um acréscimo. Além de levá-los a querer conhecer mais, a preservá-los. Então, aqui ele traz, por exemplo, o patrimônio, né, na imagem, achei bem interessante, que motiva. Esse patrimônio dá aquisição de conceitos e habilidades, facilita a apropriação desses saberes e torna esses saberes aplicável. Esses saberes agora passam a ser utilizados. Então, eu acho que aqui é uma grande metodologia para o uso da educação patrimonial em sala de aula, trazendo para professores que aqui estão no curso da nossa rede, professores que fazem parte de outras redes de ensino, estudantes de licenciaturas diversas, que talvez vão um dia aplicar essa prática, né? Esse olhar do papel da educação, né, e da educação escolar, educação formal, no processo de educação patrimonial, tá? E essa comunidade escolar, tão bem falada, tanto questionada, quem é? Então, eu trago aqui uma citação de Teixeira aqui. A educação escolar são segmentos que participam, de alguma maneira, do processo educativo desenvolvido em escola. Trago uma imagem bem curiosa. Essa imagem fala sobre todos aqueles que estão envolvidos na escola. Então, na escola eu tenho os agentes que fazem parte do processo, desde o pessoal que auxilia na limpeza, na manutenção, ao pessoal que manipula a alimentação escolar, aos professores, à gestão da escola, aos pais que estão levando os seus filhos para aquela educação formal. Esses pais que possuem uma família, que também são, que bebem também desse processo, que os alunos, quando chegam em casa, levam. E aqui eu ainda trago uma contribuição. Há casos em que associações de bairro, sindicatos, entidades comunitárias, de uma forma geral, são incorporados a esse conceito de comunidade, né? Desde que sejam atuantes no bairro em que a escola esteja situada. Essa poderia ser considerada uma visão mais ampla desse conceito. Então, por exemplo, hoje nós estamos dialogando com a Universidade Federal de Sergipe. Né? Ao longo de algum tempo, a gente já vem dialogando com essa instituição de ensino superior, e professores que aqui estão bebem desse conhecimento, dessa parceria, e levam para a sua escola, levam para a sua atuação docente. Então, vejam como isso vai ganhando uma amplitude, tá? Vejam como isso vai ganhando uma dimensão. E aí eu trago que comunidades, né, são participantes efetivos das ações educativas. À luz desse documento que eu mencionei para vocês, eu trago esse texto que diz que é imprescindível que toda ação educativa assegure a participação da comunidade na formulação, na implementação e na execução das atividades propostas. Quando Camila traz um pouquinho a experiência do que foi vivenciado em Pilar, ela traz muito da nossa história aqui em São Cristóvão. Casarões que às vezes não são mantidos ou que perdem um pouco da sua identidade arquitetônica, por assim dizer, de sua estrutura, por falta de manutenção, é porque realmente às vezes as pessoas não têm esse poder aquisitivo para manter. Mas aí a busca pelo poder público é fundamental, mas ela em si só não basta. Eu acho que a gente também pode pensar, e a experiência de Matheus, eu acho que veio trazer um olhar sobremaneira de como nós, agentes participantes desse processo, podemos também colaborar e contribuir para esse resgate da história da memória e a construção dessa identidade, desde que essa ação seja desenvolvida dentro do processo do nosso lugar de fala, onde a gente atua, né? E que essa ação assegure essa participação. Eu tenho certeza que Matheus, ao longo de sua fala e nas fotos que trouxe,
ele traz muito clara a ideia de que sozinho ele não conseguiria, né? E aí ele vai contaminando, no bom sentido, contaminar talvez não seria a melhor palavra para esse contexto de pandemia, né? Mas ele vai provocando nos outros, nos que estão próximos, esse mesmo desejo, né? E aí é quando eu olho para a escola como uma fonte de grande proliferação desse saber, desse incômodo social que provoca na criança, que provoca na família dessa criança o desejo de conhecer mais para valorizar, apropriar-se para valorizar. E aí, dentro da leitura, né, o texto diz que o que se almeja é uma construção coletiva do conhecimento, identificando a comunidade como uma grande produtora de saberes que reconhece as suas referências culturais inseridas em contextos de significados associados à memória social local. Aqui eu trago duas imagens que são marcantes para o nosso processo de São Cristóvão, de educação patrimonial, que é o mestre hindu, né, e a sua famosa caceteira. Vocês podem ver até uma criança ali que está ao lado dele, que talvez seja talvez não, de certa forma, de forma bem objetiva e óbvia, é um aluno matriculado numa escola que, veja, experimenta a experiência do fazer a caceteira, do ser um dançante da caceteira, e leva para a sua sala de aula essa experiência prática. E pode provocar nos alunos, na professora, no professor, no entorno, o desejo de conhecer mais e de valorizar mais. Mestre Jorge, por exemplo, que é, como o Matheus até citou aqui, né, um grande folclorista da nossa cidade, que se destaca pela composição dos seus estandartes, né, que são utilizados em blocos carnavalescos, e que mora aqui, tão vizinho a mim, por exemplo. Inclusive, hoje, quando eu voltava da feira, eu combinei com ele de gravar um vídeo, fazendo um convite a vocês para o encontro de hoje. Mas, infelizmente, ele estava almoçando, eu também acabei chocando o horário e não consegui ter esse grande presente. Porque é alguém que está aqui ao meu lado, e todas as vezes que eu vou trabalhar, ou que eu vou fazer alguma coisa, eu passo pela porta do seu Jorge e eu encontro sozinho. Às vezes fazendo as suas atividades cotidianas, e porque eu imaginaria que aquela casa era uma casa para ser sempre visitada. Para que esse saber vivo que nós temos aqui ao nosso lado pudesse ser disseminado de forma tão preciosa, de forma tão rica, para chegar até nós. Né? E hoje, com o uso da tecnologia, por exemplo, a gente consegue isso de forma muito mais fácil. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir pessoas que estão do outro lado do nosso estado, graças a esse processo tecnológico. E dentro desse contexto em que a gente se encontra, então, que isso agora passou a fazer parte do nosso cotidiano. Né? Então, dentro desse olhar da comunidade, eu trago aqui uma tabela que foi construída até por Miriam, né, na época em que estava no IFAM, de um projeto que a gente realizou aqui na Secretaria Municipal de Educação, com os professores da nossa rede, uma oficina, o projeto foi a jornada pedagógica, e dentro dessa jornada teve uma oficina específica sobre a educação patrimonial. Nessa oficina, teve um momento em que Miriam salientou para os participantes, que o público eram os professores da nossa rede, indicação de pessoas que eram essas detentoras de saberes, pessoas que eram significativas na comunidade, por serem pessoas cujos saberes eram fortes, pessoas que tinham um renome dentro dessa cultura local, né, e que sempre que se falava em educação patrimonial, sempre que se falava em cultura de um modo geral, eram esses os nomes que vinham à mente. E aí eu trouxe essa relação de pessoas, né, pessoas que estão conosco ainda, algumas já morreram aqui, mas outras que estão vivas, e vejam, são lembradas na memória desse espaço de valorização da cultura, são lembradas enquanto pessoas que são agentes culturais, propriamente dito, que está lá na veia, e que às vezes até são negligenciados por nós, pela escola, como um grande produto de discussão, de troca de experiência, como um grande produto de apropriação de saber. Aqui eu trago alguns exemplos, certo? Com o seu Jorge, que é o que aparece de forma destacável, né? Como eu disse, mora aqui, é meu vizinho, praticamente. E eu queria trazer algumas experiências que nós, né, nossas escolas da rede, elas têm desenvolvido dentro desse campo de educação patrimonial. Nós somos muito carentes de formação, nós somos carentes, por exemplo, de uma proposta pedagógica, e quando a gente entrou na rede, né, essa nova gestão que assumiu a rede, a gente desejou cuidar desse trabalho de educação patrimonial. Para vocês terem ideia, nós temos uma lei,
né, uma lei municipal que institui, que normatiza, que estabelece o trabalho de educação patrimonial nas instituições escolares. E a disciplina era feita, assim, existia, mas cada um fazia. E esse encontro, né, essa parceria com a universidade, esse projeto que foi realizado na jornada pedagógica que eu acabei de citar, visa justamente estabelecer essa construção coletiva, para que a gente possa dar uma cara a essa proposta de educação patrimonial, que a gente, como meta, insira também a comunidade escolar dentro dessa discussão, que a gente insira outros entes, outras pessoas, outras instituições como a universidade, para que a gente possa construir um corpus, e esse corpus ser trabalhado em nossas escolas e fomentar os alunos a valorizarem, preservarem e serem agentes partícipes dessa construção de forma intensa, forte. E aí eu quero trazer a experiência de uma escola, né, uma escola rural que nós temos, a IMF Teresita de Paiva Lima, que está situada no povoado Pedreiras e que faz parte, como todas as outras escolas da nossa rede, de um projeto, que é um projeto financiado pela Fundação Telefônica Vivo e Fundação La Caixa, que é o Aula Digital, né? Que são maletas que as escolas receberam com data show, computador, tablets, para fomentar justamente o trabalho com os alunos da tecnologia associada ao currículo. Então, lá nesse material, os alunos conseguem ter conteúdos, conseguem aprender de forma dinâmica, por assim dizer. Eles selecionaram, na verdade, vários projetos para uma amostra, que foi chamada de Amostre-se. Foi uma amostra virtual, e uma das escolas premiadas para participar desse Amostre-se foi a Teresita, que nada mais fez do que criar um projeto que valorizasse e apresentasse à comunidade são cristovense a sua culinária. Eles deram o nome ao projeto de Feira Cultural, e no projeto eles valorizaram, como aqui no objetivo, né, eles criaram um espírito de pertencimento e valorização da cultura local, a partir do conhecimento da produção e consumo dos alimentos regionais. Então, um povoado, uma escola rural, lá no povoado das Pedreiras, trouxe para Sergipe a sua culinária. E esse projeto foi trabalhado junto com a disciplina de Cultura, Cidadania e Patrimônio e provocou nos alunos o resgate a essa identidade de avós e avós que eram pescadores, pais que ainda são pescadores. Quais são, né, os frutos do mar que eles conseguem ter acesso? As suas funções, os seus valores nutricionais, né? A cadeia alimentar que faz parte. Então, foi feito um olhar todo interdisciplinar a partir de algo tão simples. Quem é de São Cristóvão aqui sabe onde é as Pedreiras, sabe que lá é um lugar muito simples, de gente muito boa, de coração bom, uma comunidade pequena, mas que teve um potencial capaz de atrair o olhar de Sergipe, porque alguns projetos foram destacados, ele faz parte, a partir de um dado simples, como a culinária local. Então, esse projeto foi premiado, né, como eu disse a vocês, e os alunos ganharam muito mais, porque passaram a conhecer, de forma até científica, eu diria, porque os professores fizeram esse trabalho também, esse link, né, aquilo que produzem, aquilo que comem, aquilo a partir de que eles vivem, né, que são frutos do mar e outras iguarias. E aqui depois eu trago, à luz daquele documento que eu falei no início, daquele quadradinho, uma aplicação de metodologia da educação patrimonial, com sugestão, inclusive, para a nossa prática docente, enquanto professores. Por exemplo, a análise de um objeto ou fenômeno cultural pode ser feita através de uma série de perguntas e reflexões. Aí aqui eu trago uma série de pensamentos, de pontos de partida que podem ser feitos a partir de um objeto, a partir de um local, a partir de um fenômeno cultural. Tá lá, investigando o objeto cultural. Fazer perguntas sobre aspectos físicos, desenho, forma, função, uso, construção, processo, valor e significado. Como descobrimos isso? Através da observação, que gera a pesquisa, consequentemente o estudo, tem que estar associado, que gera a discussão. Dentro dessa tríade, eu tenho uma conclusão, e à luz da conclusão, eu aprendo. Eu tenho o conhecimento do objeto. Que foi mais ou menos, inclusive, a metodologia utilizada pelos meninos no projeto que eu acabei de mencionar, de apresentar, tá? Então, essa é a minha fala sobre a comunidade.
Eu perdi a tela do link da conversa, então se tiver perguntas, quando eu encerrar aqui, eu posso responder. Mas eu queria fazer para a gente do grupo uma proposta de atividade. No chat, muita gente comentou sobre a questão das horas, sobre a questão do curso. Nosso curso, desde o primeiro momento que ele foi pensado com um perfil online e offline, certo? A parte online corresponde a esses encontros quinzenais que nós realizamos, com palestras, com diálogos, com debates, certo? A parte offline, ela funciona com atividades que estão sendo enviadas e monitoradas por nós que fazemos parte do grupo do CAV, tá? Essas atividades, talvez elas não tenham ganhado tanta visibilidade, porque nós estamos utilizando o Padlet, que é uma plataforma que possibilita uma série de coisas, e que, inclusive, para os professores e estudantes que estão aqui, é uma excelente ferramenta de criação de conhecimento, de disseminação de informações, de relações, inclusive, pessoais, de troca de mensagens, de troca de identidades, por assim dizer, experiências. Miriam, mais ao final, vai explicar melhor, mas encerrando essa minha fala sobre comunidade escolar, eu quero propor uma atividade que nós vamos realizar, tá? Nós todos, inclusive eu. Essa atividade, ela vai funcionar também vai contabilizar também como esse momento offline, tá? Como parte dessa atividade offline. Ela foi retirada, ela não foi elaborada por mim, ela foi retirada de um manual, tá? De um manual que foi elaborado pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, que foi um manual de um trabalho do programa Mais Educação, tá? Muitos professores aqui conhecem. Esse programa tinha uma seção só sobre educação patrimonial, mas na frente eu posso divulgar para vocês esses documentos no grupo. Qual vai ser a nossa tarefa? Primeiro, nós vamos escolher um lugar. Esse lugar, ele pode ser da nossa comunidade, da comunidade escolar, para quem é professor, pode ser um lugar do nosso bairro, pode ser um lugar da nossa cidade, vocês vão escolher o lugar. E aí, sobre esse lugar, vocês vão fazer todo esse inventário, fazer toda essa compilação de dados. Aqui já serve, inclusive, como uma proposta de atividade para vocês aplicarem, caso desejem. Por exemplo, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificá-lo. Escreva o nome mais comum e outros nomes pelos quais o lugar é conhecido. Por exemplo, eu fiquei muito desejoso em fazer sobre a ferrovia, à luz daquilo tudo que Matheus trouxe de história. Então, eu vou imaginar que o meu lugar, o meu espaço vai ser a ferrovia, tá? Imagem. No quadro de imagem, insira foto. Ou faça um desenho. Claro que o desenho cabe mais para criança, né? No nosso caso, a gente pode registrar através de foto. Conte de forma resumida qual é o lugar. Onde está? Procure descrever o lugar a partir das referências mais fáceis e conhecidas. Quais os períodos importantes? Descubra os momentos ou datas importantes associadas a este lugar. Sua história. Conte sobre as origens e transformações do lugar ao longo do tempo. Significados. Descubra que significados e funções têm um lugar para a comunidade. Descrição. Pessoas envolvidas. Quais são as pessoas envolvidas com esse lugar? Quais são os elementos naturais que estão presentes associados a esse lugar? Elementos construídos e suas características. Vestígios de ocupações anteriores. Materiais que fizeram parte da construção daquele lugar. Técnicas e modo de fazer que foram utilizadas para a construção. Medidas, caso consigam, né? E atividades que ocorrem no lugar, principais atividades realizadas, cuidados necessários para a manutenção desse lugar, e você vai descrever se o lugar está bem ou mal cuidado. Depois desse inventário todo, aplicar uma avaliação. Quais os principais pontos positivos e negativos para que o lugar continue sendo uma referência cultural? E quais são as recomendações que a gente faz para a preservação desse lugar? Essa é uma proposta que a gente pode realizar, por exemplo, na escola com os nossos alunos. Essa é uma proposta que a gente pode mandar para casa como pesquisa. E como pesquisa já envolver a família, já envolver aqueles. É porque eu não consegui colocar fotos, mas tem um povoado aqui na cidade que tinha uma escola, ela foi nucleada, mas lá existe uma casa de farinha que estava desativada há muito tempo. E aí a escola resgatou a atividade da casa de farinha para mostrar aos alunos como era que funcionava, né, uma máquina de fazer farinha antigamente, sem ser industrial.
À luz dessa solicitação, os meninos passaram um dia na casa de farinha e tudo. A família responsável se perguntou, poxa, e por que não continuar fazendo? E isso estimulou que eles retomassem essa atividade e gerasse renda para eles. Então, vejam como isso consegue provocar no entorno um diferencial também, certo? Então, como eu disse, porventura teve alguma dúvida ou algum comentário, depois Bruno retoma aqui e eu dou por encerrada a minha fala. Até avancei um pouquinho do horário, mas não acompanhei o horário, desculpem. Obrigado, Andrei. Como o Andrei já falou, pessoal, a gente avançou um pouquinho do horário, porque encerrava às 17, mas para não ficar essa lacuna, né, sem comentários e a gente encerrar o curso, a gente vai prosseguir para fazer as perguntas e fazer o arremate final. Então, estão todos convidados a permanecer por mais esse tempinho que a gente vai tomar aí, o que não estava previsto, mas, enfim, acontece também. Então, tem vários comentários aqui. Tem um que eu gostei, da Vera Lúcia, ela vai dizer que esses momentos estão sendo enriquecedores na minha vida profissional e pessoal, estão me podendo oportunizar meus alunos no conhecimento da educação patrimonial e a mim na sociedade. Tem um outro olhar com o rico patrimônio que nos cerca. A Maria Ruba perguntou do material disponibilizado. Nesses grupos que o Andrei falou, já tem os espaços onde todo esse material pode ser compartilhado também. Sobre os slides, depois a gente vai ver com os nossos colaboradores de hoje, se eles podem disponibilizar, mas lá no bate-papo a gente conversa. Iniciando aqui a conversa com o Andrei, a Camila pergunta, eu gostaria de saber, você, enquanto coordenador pedagógico, como ou quais são as maiores necessidades dos professores e professoras ao tentar trabalhar o patrimônio em sala de aula? Então, Camila, a maior dificuldade é essa, né? Primeiro, a formação. A gente não tem, na rede, professores habilitados em educação patrimonial, porque não existe essa formação específica, né? A formação, ela é interdisciplinar. Então, assim, e para os professores polivalentes, que trabalham do 1º ao 5º ano, isso ainda se torna um pouco mais complicado, porque justamente o olhar dado poxa, eu quero garantir logo português e matemática, que é o calo, né? Eu vou deixando esse daí mais de lado, mas na frente eles vão vendo. O nosso grande objetivo, através da Secretaria Municipal, é justamente fomentar esse espaço de formação, criar possibilidades como essas de formação, criar oportunidades enormes como essa de ouvir Matheus, de ouvir Mônica, de ouvir Camila, e criar nos professores essa sensibilização de, eu consigo fazer, não preciso de muita coisa, basta eu olhar aquilo ali, transformar aquilo ali num objeto de trabalho, basta eu pegar essa situação e transformá-la num aspecto a ser analisado, basta eu pegar essa manifestação cultural que está aqui acontecendo ao lado da minha rua e potencializá-la como um grande recurso e como uma grande fonte de inspiração para o meu trabalho, trazendo para o aluno essa formação, não de um historiador, não, mas se sim, ótimo, né? Quem sabe mais para frente ele não se apaixone e vai se dedicar a essa área. Mas como alguém que, conhecendo, vai valorizar, vai cuidar, não vai depredar, não vai deixar que outras pessoas façam isso, né? Não vai negligenciar, mas vão se tornar outros Mateus nesses espaços que nós temos, nessas manifestações que nós temos, e vão tomar para si aquele patrimônio, vão pertencer a ele, e vão fazer essa simbiose, né, e vão construir essa memória, essa valorização e a preservação, que eu acho que a atividade define qualquer processo. Pessoal, o grupo que eu falei, porque assim, tem um grupo do WhatsApp que é só para a gente estar mandando essas informações, só que tudo isso é feito em outro aplicativo, que é esse chamado Padlet, que o Andrei colocou. Então, a gente vai colocar o link aqui na lateral para quem ainda não está no grupo, mas é para vocês apenas receber as informações de como entrar, como baixar o aplicativo e tal. Não é um grupo oficial de se fazer as atividades, mas aí vocês vão acompanhando. O Carlos Roberto dos Anjos
falou que é muito bom te ouvir e aprender como sempre, ele tem mudado há poucos anos, né, o olhar dele e como relacionar o patrimônio. O Luiz Tadeu falou parabéns, está me orientando para levar esses projetos para a cidade de Siriri, em Sergipe. Mais uma pergunta aqui para a gente, eu acho que já caminhando para os finalmente, a Camila também pergunta, com relação ao engajamento de estudantes sobre o patrimônio local, você acredita que está relacionado à falta de conteúdos, recursos didáticos que trabalhem as especificidades nacionais e mais ainda locais? Porque na minha formação, ainda quando estudante do ensino fundamental e médio, os únicos patrimônios que preservaram de contextos estrangeiros. Pouco vi sobre a minha cidade nas aulas, apesar de que, como São Cristóvão, né, tem também patrimônios reconhecidos mundialmente. Perfeita, Camila. Acho que a sua pergunta, ela já traduz uma resposta, né? Nos falta essa fala que Camila, a palestrante, fez. A gente, às vezes, fica muito preso àquele patrimônio que é institucionalizado, que é patenteado, que é a ele dado um veredito. Ok, esses são porque atravessaram vários requisitos e conseguem ser nacionalmente ou mundialmente, né, significados. Mas a dificuldade do estudante ao longo do processo de educação básica é justamente reconhecer outros patrimônios por justamente não ter acesso ao longo da sua formação enquanto estudante da educação básica, por não ser apresentado, porque os livros didáticos só trazem aqueles que são mundiais, né? Porque os materiais que são utilizados na escola só valorizam também esses que têm um timbre, né, que tem uma chancela, e aí o professor se sente limitado, né, e não busca essas outras esferas, como várias que eu citei, que às vezes estão ao nosso redor. Então, aqui, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu vejo os meus amigos da Rede Municipal de São Cristóvão, né, participando, porque eu sei que são pessoas que vão pegar tudo isso e vão levar para as suas escolas e vão disseminar. Para além disso, fico muito feliz de ver professores em formação, como os estudantes de licenciatura que aqui estão, porque, sem dúvida, quando tiverem a oportunidade de vivenciarem uma prática docente, vão potencializar tudo isso que é refletido aqui, desde o primeiro encontro que a gente está construindo ao longo dos outros. Obrigado, Andrei. O número aqui, pessoal, que vocês podem mandar também, e os links do Padlet estão aqui no chat. Vocês acessem, é igual um aplicativo que vocês abrem no celular para ver qualquer coisa, é igual o Instagram, é igual o Zoom, é igual o Google, vocês vão lá na loja de aplicativos, baixar também, o link já está no jeitinho aqui, e aí vocês entrem no grupo do WhatsApp e a gente vai dando umas orientações, tem um manual explicando como vocês conseguem baixar, adicionar as atividades, enfim. Lá no finalzinho, daqui uns minutinhos, a Miriam vai fazer uma recapitulação de tudo isso. Então, a gente já está caminhando para o final. Eu também finalizo a minha atividade no curso, né, como coordenador do eixo da educação patrimonial. Então, eu super agradeço a participação. E, para finalizar, eu quero chamar cada um para fazer a sua frase final para a gente se despedir do dia de hoje. Eu quero chamar o primeiro, que foi o Matheus, para ele finalizar aí o nosso curso falando um pouquinho. Matheus, está por aí? Oi. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder mostrar um pouco do trabalho que a gente desempenha aqui dentro da cidade e dizer que todo esse material que a gente está construindo sobre a história da ferrovia está disponível nas nossas redes sociais. Nós temos a Iniciativa Jovens do Futuro no Facebook. No meu canal no YouTube você vai ter esses vídeos. E também no Padlet, no mural, a gente tem uma pequena parte lá que é sobre a educação patrimonial ferroviária, onde vai ter mais ou menos um apanhado geral sobre a história da ferrovia aqui em nossa cidade. Eu só peço que vocês se aprofundem, tenham esse interesse de conhecer mais sobre a cultura, o patrimônio que tem em nossa cidade por um completo, né? E muito obrigado por esse momento, agradeço a todos. Obrigado, Matheus. Camila, suas palavrinhas para a gente encerrar o dia de hoje. Obrigada mais uma vez, Bruno, e aí salvo você em nome de todas as pessoas aí do CAVE, né? E para mim, assim, eu queria ressaltar que patrimônio é um campo
de memórias, de histórias, de afetos, mas também de lutas. Que os nossos projetos de educação patrimonial possam ser espaços de emancipação, onde todas as pessoas se sintam representadas, onde a justiça social tenha realmente assim uma importância e seja o nosso foco, né? E se o patrimônio não for para todas as pessoas e de todas as pessoas, ele é mais um eixo de controle, de extermínio e de morte. Então, patrimônio por si não é bom. Patrimônio é bom quando é de todo mundo. Um beijo, pessoal. Exatamente. Muito obrigado, Camila. E Andrei, tá a postos aí para dar o seu... Apesar de acabar de ter falado, vamos arrematar aqui o nosso bate-papo. Estou aqui, então, agradeço demais, né? Me senti muito, muito lisonjeado na fala de Matheus, de Camila. Eu acho que, como todo mundo tem dito aqui, é uma grande oportunidade, é um sábado que vale muito a pena. Eu digo muito nos outros grupos do CAV. A gente correria, a gente nos bastidores é tenso, mas é um dia de muita alegria para a gente. Então, assim, agradeço a todo mundo, né? Não posso deixar de puxar a sardinha para os meus professores da rede de São Cristóvão, que estão aqui também, e a quem eu agradeço muito, e aos demais, né, todos que continuem, porque acho que vai ser uma grande contribuição que a gente tem, como uma política pública mesmo, né, de educação, essa valorização e essa construção de uma educação patrimonial consciente e eficaz. Obrigada a todo mundo, uma boa semana. Então, obrigados aos nossos convidados, né? Eu acredito que foi muito proveitoso mais uma vez. Eu quero novamente agradecer ao CAV também por ter me confiado e ter me convidado para estar fazendo essa parte de mediação desse bloco, desse primeiro bloco do nosso curso, né, voltado para a prática da educação patrimonial, né, e suas demais aplicações e ramificações. Então, fico muito satisfeito, né, eu trabalho com a educação patrimonial, arqueologia pública também, sou do Sertão, né, aqui do Piauí, e fico muito feliz em estar participando, né, porque eu também já me sinto sergipano por morar em Aracaju também, por conta do meu estudo, e fico muito feliz e agradeço muito ao pessoal do CAV, em nome da Miriam também. E para a gente finalizar, eu quero lembrar vocês que as próximas etapas, né, a gente já vai para outras temáticas voltadas para a história indígena, história ligada à arqueologia e ambientes aquáticos, e tem muito material aí diferente, mas sempre ligando à ideia da arqueologia, da educação e do patrimônio. Então, sempre voltem aqui todos os sábados que a gente dialoga, porque tem muita conversa ainda, e muitos profissionais super interessados em compartilhar e bater papo e ouvir vocês também falando. A gente já extrapolou aqui um pouquinho do tempo, então desculpa também pelo horário, mas é porque a gente acaba se empolgando e vocês sempre participam muito. Então, quero chamar a Miriam para encerrar e passar os informes finais. Eu agradeço muito a participação de todo mundo e até o próximo sábado, daqui a 15 dias, viu, pessoal? Tchau, tchau. Gente, eu tenho uma enorme gratidão por todos, por estar contribuindo. Bruno, muito obrigado. Você fez uma bela condução, eu não conseguiria, sou muito tímida. Mas você articulou muito bem as falas. Muito obrigado por estar nos auxiliando. Andrei, parceiro, né, desse momento, não só do CAV, mas nesses 3 anos junto à CEMED, né, criando momentos e oportunidades, enfim, que a gente possa dialogar e ampliar todo esse conhecimento, trocar esses conhecimentos também, experiências. Matheus e Camila, vocês são exemplos assim, muito importantes para a nossa prática. Matheus, você mostra com a tua atuação, né, seu lugar, sua postura diante do mundo. Você abre, não fala só de um patrimônio ferroviário, você envolve toda uma comunidade, você pensa e vive essa comunidade. Você é um membro de uma sociedade que eu tenho, assim, como desejo que outros tenham essa mesma condição de realizar, de seguir. Camila, teus trabalhos são um atrás do outro, não sei, são inumeráveis, mas todos eles você demonstra uma coisa que é essencial, que está em você, do seu caráter, da sua postura como arqueóloga, como profissional e como pessoa.
é ouvir o outro, é escutar, é respeitar o outro. E isso tudo você consegue com toda uma maestria, trabalhando com conceitos, trabalhando dentro de uns quadros acadêmicos, mas extrapolando eles, porque existem relações que não se terminam quando termina um projeto. Então, você nos deixa aqui não só os seus textos, que são maravilhosos, ricos, não só as suas falas aqui nesse encontro, mas deixa, assim, essa presença, né, essa percepção de pessoa que está aberta para trabalhos colaborativos. E agora, com e aí eu me inspirando em todos esses trabalhos que você realiza, e que desde os anos 90 eu venho lidando em contato com a sociomuseologia, por intermédio da professora Cristina Bruno, no MAIUSP, eu tenho pensado esse campo arqueológico virtual como esse espaço de colaboração, esse espaço de troca. É um espaço museal, por que não? Se assim quisermos, se nós entendermos que o processo mesmo de comunicação, ele também é um dos processos da sociomuseologia, né? E o CAV, gente, vocês estão perguntando sobre os trabalhos, sobre entregas de trabalhos. Ele foi criado, esse Padlet, a escolha desse portal foi escolhido justamente porque ele possibilita a integração. Possibilita integração em formas murais. Eu sei que não estamos muito acostumados com isso. Às vezes se dá um tema e se quer e dá o prazo para entrega. Aqui não vai ter isso. Aqui vai partir de cada um de vocês. É o nosso jeito de entender o que é colaboração, o que é participação para um bem maior. E, nesse sentido, então, foram criadas essas 4 murais, por enquanto. Por que mural? Porque o próprio Padlet, ele tem essa estrutura em que, à medida que você vai colocando uma ideia, ela vai se expandindo. E porque uma ideia de uma pessoa vai auxiliar na construção de outra. Ou uma se interessa e vai lá e chega perto dela e diz: posso participar com você? Eu tenho material para contribuir com o seu trabalho. É essa forma, esse entrosamento que a gente deseja. Tem os colegas, como a representante da Fundação Romi, Gabriela também, Jefferson, eles têm participado, Júlia, Breno, Francisco, a gente já iniciaram todas as atividades, vão lá, vejam como a gente está procedendo. Ela é dividida de que maneiras, os murais? Um link dá para o outro. Por que esses links, Miriam? Por que a gente não socializa aqui na telinha? Porque é para manter a segurança, por isso, do próprio grupo e do nosso processo criativo. Todos são autorais, todos os trabalhos de vocês são autorais, precisamos resguardar isso também. E dentro dessa estrutura, a gente fechada, né, com o nosso link, a gente vai se sentir mais à vontade. O primeiro mural é o mural da Praça de Convivência, já está no nome, é onde nós vamos nos conhecer. E não é conhecer apenas falando do seu lugar de fala, mas também nos seus sentimentos, em que momento você está passando hoje, de que forma você está hoje fazendo esse curso, mas de que cidade e de que condições essa situação de pandemia está trazendo para você, em termos de ter que mudar, ter que alterar, ter que se transformar, emocionalmente e também nas habilidades que nós temos como profissionais, nas nossas áreas, cada um no seu métier, no seu trabalho, no seu campo de trabalho. Além do mural da Praça de Convivência, tem um outro mural, que é o das atividades. Esse é onde nós estamos lançando algumas propostas. E lá, esses comentários, você pode fazer um comentário e lá vai perguntar sobre alguma coisa a mais, mais alguma explicação sobre aquela atividade, ou então vai sugerir uma atividade, uma segunda, uma terceira, uma quarta. Vocês entrando no Padlet vão perceber que cada um de vocês podem abrir uma janela e se posicionar. Então, não é só se posicionar pelo comentário, mas criar uma janela. Tanto é possível que o nosso colega Breno, ele já logo que iniciou o projeto CAVE, ele criou um mural, o mural dos conceitos, né? E que está se dedicando a fundo nesse mural e que vai nos auxiliar
até na condução de algumas pessoas que estão precisando mais de bibliografia e de troca, viu? Porque não é só lançar o conceito. Vamos discutir esses conceitos. O papel nosso também é de uma reflexão crítica sobre a produção desse conhecimento e da socialização do conhecimento, né? Então, nosso posicionamento dentro desses murais está muito impregnado, então, dessa nossa forma de colaborar. E os criativos, né, soltem-se no mural das experimentações. É lá que a gente está jogando as ideias, ou trabalhos que já ocorreram, ou ideias que vêm agora e pretendo fazer isso, né? Lança um pequeno esboço, um croquis, um esquema que pode ser, e ali a gente vai construir junto. Essa construção colaborativa vai fazer a diferença de todo desse nosso projeto. Ela está aí a possibilidade de, não só de troca, mas de um crescimento de uma prática, né? Que é a prática de colaborar. Uma sociedade tão competitiva, eu acho que aqui é o momento de exercitar nosso lado de colaboração. Então, eu posso desejar a vocês um final de tarde maravilhoso, e desejar mais uma vez a Camila, a Matheus, a Andrei, a Bruno, que estiveram aqui diante das telinhas, meu enorme agradecimento, vocês são inspiração também. Um beijo enorme para todos, tá certo? E vai ter um vídeo, né? Será que tá aí? A gente marcou no vídeo. Cadê aquela música bonita? Que nada melhor como terminar com uma boa música. Lorena, devo agradecer aqui, não posso esquecer, tem toda uma equipe aqui nos bastidores. A equipe, o time CAVE, composto por Lorena, Camila, Francisco, Júlia. Opa, vai começar, tem mais gente, hein?